aí, tudo certo? Eu sou o Pedro Navarro, especialista em marketing digital, em tráfego pago, e nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar os melhores públicos no Meta Ads. O que você precisa fazer para acertar o público certo, no momento certo, para a pessoa certa e deixar tudo certo no seu resultado de suas campanhas. Porque o que acontece? Quando você testa público, cria variações para entender o que vai funcionar melhor, o que não vai, você consegue descobrir o que vai te dar o menor custo por resultado, o que pode aumentar sua quantidade bruta de resultados também, para você fazer mais utilizando o mesmo orçamento, tá? Então a gente vai mostrar isso na prática e eu vou te mostrar um pouco mais da dinâmica de público, para você não só saber apertar o botão que nem um papagaio, mas para você entender essa dinâmica e ter um olhar mais estratégico. Então, sem enrolação, vamos ver isso aqui na prática, tá? Primeiro de tudo, aqui no gerenciador é onde a gente cria as campanhas, onde a mágica acontece. E se você quiser fazer alguma alteração de público na sua campanha, o que você vai precisar fazer? Selecionar uma campanha aqui no quadradinho, clicar em conjuntos de anúncios e clicar nessa parte de editar. Quando você clicar aí, vai abrir o modo de edição, que entre outras coisas, vai aparecer um pouco mais para baixo a parte de público. E é aqui onde a gente consegue segmentar, escolher localização, idade, gênero, comportamentos, interesses, dados demográficos, ocupação do seu público, um monte de coisa, dá para fazer uma doideira. E pode ter certeza, o Mark Zuckerberg ele conhece mais a gente do que a gente mesmo, tá? Então, quando você está falando sobre alguma coisa, com um produto novo, e eu vou te contar uma história. Uma vez eu estava aqui em casa, né? Aqui em casa não, estava na casa dos meus pais ainda, quando eu morava lá. E o que aconteceu? Estava fazendo uma vitamina de banana, perguntei pro pessoal, e aí gente, quem aí de casa quer uma vitamina? Né? Daí o pessoal, eu quero, eu não quero, tal, a minha eu quero sem açúcar, tal, coisa e tal. Olha que curioso, esse detalhe, a minha sem açúcar é super importante. Porque eu falei disso, eu estava perto do celular na hora, tá? E curiosamente eu fiz a vitamina, como sempre ficou uma delícia, top, não sei se você aí gosta, mas ficou muito boa mesmo. E a gente tomou a vitamina, depois eu fui acessar não foi nem o Facebook nem o Instagram, foi um outro posicionamento de sites e aplicativos, que chama Audience Network, não sei se você conhece, mas tem aqui na ferramenta. Daí eu fui acessar algum site, era o Cifra Clube. Eu tava para pegar a cifra de alguma música para tocar no violão, entrei lá, daí no meio da música aparece uma propaganda de algum mercado, acho que foi Pão de Açúcar, Carrefour, e apareceu de um lado uma banana e do lado um saco de açúcar. Então, assim, desde aquele dia, assim, eu não li um artigo do Facebook, na central de ajuda para negócios, nada disso. Eu não li em nenhum lugar oficial do Facebook. Mas eu tenho convicção que esse celular escuta a gente sim, tá? Então, fica atento aí. Mas, voltando ao assunto, qual que é a importância de você entender a dinâmica de públicos nessa ferramenta? E é muito simples, tá? Porque na ferramenta tem basicamente duas formas de você extrair público. Pedro, mas eu vi ali que tem públicos personalizados de diferentes origens, fontes, formas. Sim, de fato tem. Mas para você entender, didaticamente falando, tem dois tipos de público na ferramenta que você pode aproveitar e utilizar para extrair mais resultado. Um desses tipos de público é público frio. Quem não conhece seu negócio ainda, quem não teve envolvimento com a sua marca, é um público que não te conhece ainda, é o público frio. E tem os públicos quentes. Quem são os públicos quentes? Quem já teve algum envolvimento com você, com a sua conta, com a sua página, com a sua marca, com a empresa do seu cliente, tá certo? E quais são os tipos de público quente que existe? Por quê? Agora entra naquela parte de várias fontes que a gente estava falando, mas até agora público frio e público quente. Dentro do público quente, quais são essas fontes que existem? Existe público quente, né? Público personalizado, que é o nome na ferramenta. Público personalizado de quem assistiu algum vídeo seu, seja no orgânico, seja de alguma outra campanha. Tem público personalizado de envolvimento com a página, seja a página do Facebook, seja a conta ali do Instagram. Público de quem visitou seu site, se você já tem um pixel configurado no seu site. Público de formulário instantâneo, alguém que já mandou um contato, já virou um cadastro ali em algum momento seu. Então existem várias formas de você puxar um público e segmentar, né? Você tirar o segmento daquele público para comunicar, para anunciar para ele. Então, beleza, tem essa dinâmica, público frio e público quente. Na ferramenta, os públicos personalizados são os públicos quentes, tá? E público personalizado é sinônimo de remarketing. O que é remarketing? É você reimpactar alguém que já interagiu com você ou com a sua marca em algum momento, ou seja, um público quente, tá?
O que é o remarketing? É você reimpactar alguém que já se envolveu com a sua marca em algum momento. É você aparecer para alguém que visitou seu site, para alguém que já curtiu alguma coisa no seu Instagram, para alguém que assistiu um vídeo lá no seu Instagram, no Facebook, tá? E por que a gente faz esse remarketing? Porque é um princípio dos anúncios online. Quem anuncia há mais tempo sabe que nessa dinâmica de público frio e público quente, os públicos quentes são os que mais dão retorno para a conta. Por quê? Porque a gente compra de quem a gente conhece, a gente compra de quem a gente confia, a gente compra de quem a gente acompanha, a gente compra de quem causa credibilidade para a gente, tá? E um público frio também vende, mas vende menos que o público quente. Então, qual que é a dinâmica do nosso tráfego pago? É a gente só anunciar para público quente? Nada disso. Se você fizer isso, uma hora a frequência do seu público quente vai subir, seu remarketing vai alcançar muita gente, vai saturar esses públicos, e aí uma hora ele vai perder efeito, vai perder o impacto. Então, o que a gente precisa fazer para converter o público quente e não fazer com que ele sature, que ele tenha qualidade? O público quente ele vai dar mais retorno, certo? Então, utiliza o público quente. Sim, sempre? Sim. Só que o que você tem que fazer em paralelo a isso? Utilizar públicos frios de forma que aumentem os tamanhos desses públicos quentes. E a gente já vai chegar no assunto do público frio. Então, você vai utilizar públicos frios, quem não te conhece, quem não teve envolvimento com a sua marca, para fazer com que esse público passe a te conhecer. E a partir do momento que isso vai acontecendo, vai virando um público quente e ele vai te entregar uma qualidade na entrega. Tá bom? Pode entregar mais resultados e por aí vai. Então essa é a dinâmica do tráfego pago. Não é só anunciar para público quente, não é só anunciar para público frio, mas é saber utilizar inteligentemente públicos frios para fazer com que eles virem públicos quentes e passe a te dar mais resultado. Assim você vai gerando todo um ecossistema, sabe? Ó, o cara é quase um mímico. Que bobeira, né? Tá bom. Então isso é público quente, tá? Remarketing. Público personalizado. Públicos frios da ferramenta, aqui no Facebook Ads, Meta Ads, quando a gente fala, quem são os públicos frios? Existem dois tipos, tá? Públicos de interesses e públicos semelhantes. Qual que é a diferença? O público semelhante, para a gente começar, ele é criado a partir de um público quente, que é o que a gente estava falando. Então você pega uma amostragem, por exemplo, o público que visitou meu site nos últimos 30 dias. E você fala assim, ok, Facebook, agora eu quero mais pessoas semelhantes a essas que visitaram o meu site nos últimos 30 dias. Ou seja, você dá uma amostra para o Facebook para ele buscar mais pessoas com interesses, comportamentos parecidos com essas. Pessoas novas, mas com comportamentos e interesses parecidos com da amostra que você deu. O público semelhante, ele funciona como se fosse um cão farejador, tá? Você dá uma amostra para o Facebook, quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 30 dias, quem assistiu o vídeo inteiro da minha outra campanha, você dá a amostra e o Facebook ele vai buscar um grupo maior de pessoas com interesses, comportamentos parecidos nessa linha. Então é uma forma super legal de você trazer gente nova para conhecer seu negócio, tá? Esse é o público semelhante, ele faz parte de público frio, tá? E existem os públicos de interesses. O que é isso? Aqui no gerenciador, quando você vai criar um público, você pode escolher, né? Localização, idade, gênero e os direcionamentos detalhados, que são esses interesses, comportamentos, dados demográficos, ocupação do público, tá? Então você consegue segmentar desde pessoas casadas, por exemplo, quem tem status de relacionamento casado, até pessoas que têm interesse em iFood. Tá vendo aí? Moda. O que você quiser, você consegue segmentar aqui. E lembre-se, né, igual a gente falou aqui no começo desse vídeo, o Mark Zuckerberg ele sabe tudo sobre a gente. Às vezes até melhor que a gente mesmo. Então pode utilizar esses interesses que faz muito sentido. Agora, a gente falou até agora, tá? De público frio, público quente. Os tipos de público frio, que são interesses e lookalike. Rock and roll, é mesmo. E a gente falou também dos públicos quentes, que é quem já teve algum envolvimento com a sua marca, quem já conhece você. Beleza? Agora, o que é importante você ficar atento nessa dinâmica? Tem dois extremos que é bom a gente ficar super atento. O que acontece? Na ferramenta, tem dois perigos que podem acontecer quando a gente está anunciando. O primeiro deles, quando a gente fala de público, é públicos muito amplos. Se você for ver aqui na tela, por mais que eu tenha segmentado, né, para todo o Brasil, de 25 a 45 anos, todos os gêneros, e com interesses em vestuário, né? Isso deu pra gente um público de 53 milhões de tamanho.
E é um público grande, né? E qual que é o problema, qual que é o perigo de usar um público grande, um público mais amplo? Existe uma coisa chamada fase de aprendizagem. O que é isso? É aquela fase, quando você cria uma campanha, que a sua campanha, os seus conjuntos de anúncios, eles ainda estão entendendo para quem que eles têm que aparecer, para quem que o anúncio ele tem que veicular ali para ter uma chance legal de conversão. Então é o momento que a ferramenta está identificando quais são os públicos que têm uma maior probabilidade de tomar aquela ação que você está pedindo na campanha. Se for uma campanha de mensagem, a maior chance daquele público te enviar um contato. Se for uma campanha de conversões e vendas, de sair uma venda daquela campanha. Então a ferramenta ela fica o tempo todo assim. Bom, vou mostrar para aquele público ali, porque aparentemente tem uma probabilidade maior de tomar a ação que o Pedro está pedindo nessa campanha. Agora eu vou mostrar para aquele outro público ali que tem uma chance maior de tomar essa ação que o Pedro está pedindo nessa campanha. E é assim que funciona a fase de aprendizagem. E com o tempo você tem um resultado, 2 resultados, 3 resultados, 4 resultados, a ferramenta ela vai compilando isso, né? Nesses resultados do mesmo conjunto de anúncios e vai entendendo. É como se ela pegasse o perfil disso, observasse e pensasse assim, bom, deixa eu juntar esses resultados que eu tenho aqui, vamos ver o perfil desse público. Ah, tô entendendo. Então vamos mostrar para mais gente que tem esse perfil de comportamento agora. Vamos ver se eles vão converter. Então a fase de aprendizagem, ela trabalha mais ou menos nessa dinâmica. E quando a gente tem públicos muito amplos, a gente está dando um universo muito grande para a ferramenta ela ter esses primeiros resultados. Porque assim, a ferramenta, para sair dessa fase de aprendizagem, ela vai precisar de 50 resultados, dependendo do que você está pedindo na campanha. Pode ser desde 50 compras, 50 mensagens, varia dependendo do seu objetivo de campanha. E o público amplo, nesse sentido, ele não vai te ajudar muito, porque você está dando um universo muito grande para a ferramenta fazer essa aprendizagem, tá? E na mesma medida, o outro oposto disso é muito perigoso, que é o quê? Você utilizar públicos muito restritos, públicos muito pequenos, públicos muito nichados. Porque o que acontece? Na ferramenta, quando você tem um público muito pequeno, você acredita que vai ficar mais fácil ou mais difícil da ferramenta conseguir encontrar esse público para atingir. Se quando você tem mais gente fica mais fácil, logo quando você tem menos gente ali, vai ficar mais difícil. E como fica mais difícil para a ferramenta conseguir encontrar esse público disponível para aparecer, ainda mais no momento que ele estiver disposto a tomar aquela ação que você está pedindo na sua campanha para converter e dar resultado, o que acontece? Fica mais difícil da ferramenta entregar, o custo de veiculação, algumas métricas como aquele CPM, o quanto você paga cada 1000 vezes que você aparece, ele tende a subir. Então, públicos muito nichados específicos também não é legal. Por quê? Porque você perde um pouco dessa qualidade e seu custo de veiculação acaba subindo demais. E essa dinâmica, o que é legal para você entender como que funciona é a melhor forma de você utilizar esses públicos então. Pensa assim, quando você vai calçar um sapato, você tem o pé tamanho 38, vamos supor. Quando você vai calçar um sapato, você vai colocar um sapato tamanho 35, você vai enfiar ele no seu pé, ele vai calçar direito? Não vai nem entrar no seu pé e se entrar você vai ficar com o dedo machucado. Agora se você calça 38, vai colocar um sapato número 44, vai dar certo? Vai entrar uma mão ali junto, então não tem jeito. Você vai andar, vai ficar descalço. Então o que você tem que fazer? Você tem que pensar a quantidade de orçamento que você vai utilizar para considerar o tamanho dos públicos. Pô, se você anuncia 10 reais por dia, 15 reais por dia, faz sentido você utilizar um público na casa de 50 milhões de tamanho? Não, ajusta isso aí, deixa um pouco menor, deixa na casa de alguns milhões, de 1 a 10 milhões, sabe? Porque você vai conseguir ter, porque ainda assim, dentro desse público de 1 a 10 milhões, a plataforma não vai ver todo mundo como um público potencial para te entregar o resultado que você está pedindo naquela campanha. Ele vai considerar um universo menor disso. Então você tem que ponderar muito bem. Assim como o contrário, é verdade. Agora eu vou anunciar para um público personalizado, um público de remarketing de 10, 15 mil de tamanho. Tá bom? Só que eu tenho R$1.000 por dia para anunciar. Então não adianta se anunciar só para esse público, vai ter que criar outras variações, outros públicos frios talvez, porque senão você vai colocar todo esse orçamento nesse público, a frequência vai disparar, vai subir muito depressa. E pode ser que a plataforma mesmo nem consiga absorver esse orçamento. Você vai colocar R$1.000 por dia, mas ela nem vai colocar R$1.000 por dia naquele público. Por quê? Porque é pouca gente para muito orçamento. É igual você encher um copo de água com uma jarra. Só que colocar todo o volume ali e deixar transbordar. Então não vai dar certo.
Faz sentido? Então é isso que você tem que ficar atento na hora de considerar os seus públicos, tá? E esse alcance potencial que eu falei, ó, é essa parte aqui, ó, o tamanho estimado do público que aparece no lado direito da tela quando você estiver fazendo essa criação. Então é muito importante você ficar de olho nisso, tá? Ah, Pedro, entendi essa dinâmica, entendi que público frio é para quem não conhece, público quente é quem já conhece, é remarketing, público frio aumenta o tamanho do público quente. Estou entendendo. Mas como que eu posso utilizar então esses públicos de interesse aí de uma maneira melhor? Ó, vamos lá, vou te passar algumas dicas que você pode utilizar na hora de criar os conjuntos de anúncios para fazer esses públicos de interesses, criar testes, identificar o que pode te dar um menor custo por resultado e, consequentemente, uma quantidade maior de resultados brutos, que são esses públicos de interesses. Como que você pode utilizá-los, como que você pode testá-los? Separei aqui algumas formas, ó. Vamos supor que a gente é um e-commerce de moda, tá bom? Moda feminina. Vamos colocar aqui, tá? Então, vamos criar alguns testes de público. Então, como que a gente vai configurar esses públicos? Primeiro, a gente vai colocar um interesse direto. Óbvio, sabe assim? Não é sem refletir muito, é direto com aquele negócio. Então, você vai filtrar localização, ver qual faz sentido você utilizar, se é Brasil inteiro, se é só sua região, a outra região, por conta de frete, por envio. Já que a gente é um e-commerce feminino, vamos anunciar aqui para mulheres. Isso vai diminuir um pouco o tamanho do nosso público aqui. Show de bola. E a gente deixou aqui vestuário, tá? Então, esse é o público de interesses direto. Show de bola. Agora, vamos duplicar esse público aqui, ó, 3 pontinhos, duplicar rapidamente. E a gente vai colocar agora, ó, o interesse angular. O que é angular? É um jeito bonito de você falar um termo novo? Também, mas angular nesse caso eu quis dizer relacionados, tá? Então, se no interesse direto a gente colocou o público que tem interesse em vestuário, aqui a gente vai colocar alguma coisa relacionada. Esse público feminino que vai consumir no nosso e-commerce, além de vestuário, o que será que ela pode gostar? Ela pode gostar de acessório? Pode. Será que ela compra no iFood com a família, com o namorado, talvez? Talvez. Então, a gente coloca alguns outros interesses relacionados, tá? E a gente vai remover aquele direto. Então, a gente já tem aqui agora o interesse direto em um conjunto e os interesses angulares, tá? Depois, a gente vai duplicar rapidamente de novo e vai adicionar o próximo público. Qual que é? Limitação de públicos. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos criar um público com limitação para ajustar um pouco mais, refinar esse público. Como que a gente faz isso? Vamos colocar um desses interesses, vou deixar acessórios de moda aqui, né? E agora a gente clica em limitar público, tá? Então agora a pessoa deve corresponder não só a acessórios de moda que está aqui, mas também algum outro. E daí a gente pensa agora, qual que a gente pode colocar para segmentar. Então vamos ver aqui, ó. Compras na internet, esse aqui é perfeito. Vamos colocar compras na internet. E a gente está criando um público com limitação, o tamanho caiu para 20 milhões, a gente poderia até limitar mais e mais e mais, tá? Mas fica mais a nível de curiosidade para você utilizar em algum momento. Depois, aleatório. O que é isso? É você pensar realmente no interesse aleatório para incluir nesses testes. Como que você vai fazer isso? A gente vai fazer a mesma dinâmica, duplica rapidamente, não tem segredo. A gente troca aqui o nome para aleatórios. E a gente vai procurar agora interesses aleatórios. Vamos tirar essa limitação aqui. Ó, por exemplo, shopping center, decoração, viajantes frequentes. Ah, Pedro, eu coloco um só, eu coloco vários. Na verdade, ó, o importante é você olhar lá no lado direito da tela, tá? Naquele tamanho de público. E tenha bom senso, sabe assim? Então, vou tirar aquele acessórios de moda. Coloquei alguns aleatórios, vou ver o tamanho de público, tá razoável, maravilha. Depois de aleatórios, a gente vai duplicar rapidamente, criar nosso último público aqui, que são os públicos abertos. Então, como que você pode fazer esse público aberto? É bem simples, você só vai tirar as segmentações que a gente colocou até agora, e aí ele já vai ficar pronto, tá? Então, dessa forma, ó, a gente já teria criado 1, 2, 3, 4, 5 públicos diferentes para a gente testar, validar, incluir nos testes,
Com o tempo, claro, a gente passou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente olha isso de novo, vê qual que está com custo menor, qual que está com custo maior, qual que pausa, qual que mantém, qual que pausa, duplica, cria uma variação. É assim que a gente vai criando combinações e testes, explorando todas as variáveis que a gente tem à disposição, além de público, tá? Esse vídeo é para falar de público, mas na ferramenta existem vários outros componentes que a gente pode extrair performance. Quais são alguns deles? Além de público, né? Posicionamento, criativo, evento de otimização, estratégia de lance, estrutura de campanha, CBO, ABO, tem uma infinidade de ferramentas, janela de atribuição, uma infinidade de artifícios que você pode utilizar, explorar no seu dia a dia para ter mais resultado. E vou te falar uma coisa, fez sentido alguma coisa que a gente falou até agora aqui? Se sim, pô, já gastei a garganta aqui, né? Então clica aí no botão de gostei, pô, se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais gente, tá? Então a gente comentou sobre a dinâmica entre públicos, frio e quente, remarketing, perigo de público muito amplo, perigo de público muito nichado, como que você deve fazer essa dinâmica para ter mais resultados, como ficar atento ao tamanho do público, aquele alcance potencial que a gente viu, tá? E como encontrar melhores públicos, como montar uma estrutura de teste. E digo mais, se você quer aprender a anunciar, se você já anuncia, está começando, bate cabeça, não entende muito bem o caminho, se você precisa de um apoio nisso, está na hora de você conhecer a imersão de tráfego, meu educacional onde eu ensino desde o zero, configuração, criar teste de público, de criativo, dominar e masterizar essa ferramenta. Eu entrego tudo que eu aprendi há alguns anos trabalhando para os times de consultoria de tráfego pago do Facebook na imersão de tráfego. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo um pouco mais para baixo, depois não deixa de dar uma olhada, tá? Então assim, para a gente encerrar aqui, a gente falou sobre como utilizar os públicos da melhor forma, a melhor dinâmica para você ir testando o público na ferramenta do Facebook Ads. E lembra, tá? Você pode tudo mesmo quando a gente fala de tráfego pago. Você só não pode, é ficar sem anunciar.